Olá, alunos do nono A, B, C e D. Bom, gente, essa será a nossa primeira videoaula, né, de geografia do terceiro bimestre. Quero dizer que estou com muita saudade, sinto muita saudade de todos, do contato em sala de aula, né? Mas acredito que já já estaremos de volta ao nosso ambiente escolar, nossa querida e amada escola Heraclides. Bom, então a aula de hoje, pessoal, tratará do capítulo 1, que tem como título o capitalismo, o socialismo e suas características. Bom, então o objetivo dessa aula, que vocês vão absorver de conhecimento, será comparar as características do capitalismo e do socialismo, como também conhecer as principais características de ambas, tá bom? Então, vamos dar início com a definição do que seria capitalismo. Então, o capitalismo, gente, é nosso sistema político e econômico atual, onde tem como objetivo a maximização do lucro e tem como característica a propriedade privada dos meios de produção e o surgimento de classes sociais, tá bom? Essa propriedade privada dos meios de produção, ou seja, que qualquer pessoa, qualquer indivíduo pode ter, né, os meios de produção, o que gera riqueza, as terras, fazendas, máquinas, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender de onde veio esse sistema, de onde surgiu. Então o capitalismo, pessoal, se desenvolveu na Europa no período da Baixa Idade Média, já na crise do feudalismo. Então ela vai surgir a partir do renascimento das cidades, principalmente ali na Itália, tá bom? Então o capitalismo ele vai surgir entre o século XI ao século, né, de 11 ao século XVI. Então, entre o século XI ao século XVI, a sociedade capitalista ela era dividida em duas classes principais. A burguesia, que era detentora, né, detinha os meios de produção que gera riqueza, que eram as terras, as ferramentas, certo? E o proletariado, que era o trabalhador que vendia a sua força de trabalho, tá bom? O capitalismo ele vai possuir algumas fases. Nós temos a primeira fase, que é o capitalismo comercial, que é a venda de mercadorias. Então ela se destacou pela produção artesanal e manufatureira. Vocês sabem a diferença, mais ou menos. A produção artesanal, uma única pessoa detinha os meios de produção, as ferramentas, e ele mesmo produzia a mercadoria, o produto. Já a manufatureira, uma pessoa detinha os meios de produção e contratava alguns trabalhadores, alguns proletariados para produzir esse produto, tá bom? Nessa fase do capitalismo comercial, ele vai se expandir a partir da conquista, né, da expansão marítima, das grandes navegações, da conquista da América, tá bom? Então lá eles vão produzir, quem vocês já estudaram a história, né, da América. Aí ocorria a questão da metrópole e colônia. A metrópole ela exportava, enviava produtos manufatureiros, que eram as ferramentas, tecidos, e a colônia ela exportava e enviava para a metrópole matéria-prima, que era o açúcar, o algodão, tá certo? O milho, entre outros alimentos, tá bom? O capitalismo vai possuir, a segunda fase, vai ter a segunda fase, que é o capitalismo industrial, a partir do final do século XVIII e do século XIX. Isso vai ocorrer lá na Inglaterra, né, com a Revolução Industrial, tá bom? Então o capitalismo industrial é o surgimento da indústria, tá bom? Da inovação tecnológica. Então os burgueses eles acumularam bastante riqueza com o capital comercial e começaram a investir em novas tecnologias para que a produção de seus produtos aumentasse, tá bom? Então é nesse período que vai ocorrer o chamado neocolonialismo, uma nova colonização na Ásia e na África. Então, à medida que as indústrias iam aumentando a sua mercadoria, os burgueses, né, os europeus principalmente, lá, eles
era necessário que houvesse um mercado consumidor e mais matéria-prima. Então eles vão fazer acordos, né, na África e na Ásia para expandir os seus produtos, né, criando rodovias, infraestruturas, tá bom, nessas regiões, com o intuito somente de vender suas mercadorias, tá bom? Então o neocolonialismo, uma nova colonização, diferente do que ocorreu no século XVI, XIV, né, século XVI, século XV, como na América, que eles detinham aquelas terras, metrópole e colônia, e lá não. No neocolonialismo, eles vão, né, investir nessas novas regiões, para que as pessoas possam consumir suas mercadorias, tá bom? E a terceira fase é o capitalismo financeiro, a fase atual, que é a união entre capital industrial mais capital bancário, certo? Ela se destaca nesse capitalismo financeiro a questão, né, da internet, né, das transações, que hoje não é necessário mais a gente ter dinheiro, né, papel, moeda, nem para comprar alguma coisa você faz através do cartão de crédito. É nesse período que tem a questão das bolsas de valores, né, comércio financeiro, onde as pessoas compram ações de algumas empresas para poder, né, aumentar seu lucro, né, tá bom? As características do capitalismo, né? Então temos a propriedade privada dos meios de produção, que pertence a uma pessoa, a um grupo de pessoas e até o próprio Estado, né? Que são o quê? As fazendas, as terras, né? As indústrias, as fábricas, tá bom? Economia de mercado, ou seja, a atuação das empresas que decidem como e quando e onde produzir suas mercadorias. A lei da oferta e da procura, se há uma grande produção de preço das mercadorias, certo? Os produtos tendem a baixar, tá bom? Então, se há uma grande produção, os preços das mercadorias baixam. Se a produção é pequena, os preços podem aumentar, tá bom? A concorrência. Então, as empresas, para obterem mais lucros, elas procuram oferecer produtos mais acessíveis, mais baratos para o consumidor, certo? Trabalho assalariado é aquele indivíduo que é empregado e vende sua força de trabalho, trabalha pelo um salário mínimo, com um salário. O capitalismo em sua expansão no mundo, tá bom? Então o capitalismo ele vai se expandir para várias outras regiões do mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, com a entrada de empresas filiais das empresas multinacionais e transnacionais do mundo. Isso foi bem destacado, vamos dizer assim, nos países como Brasil, no México e na Argentina, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então muitas empresas multinacionais filiais, né, se espalharam pelo mundo todo, principalmente no continente americano, né, dando assim, aumentando mais ainda o seu lucro, né, aumentando também o crescimento do capitalismo. E dando continuidade, nós vamos agora entender o que foi o sistema socialista, né? Então podemos definir socialismo como sistema de organização política, social e econômica onde defende o fim da propriedade privada e a extinção das classes sociais, tá bom? Então, quais são as principais características do socialismo? A estatização, ou seja, o governo é que detém os meios de produção, tá bom? Então, tudo que gera riqueza vai pertencer ao Estado. Então ninguém pode ter fábrica, ninguém vai poder ter um comércio, ninguém pode ter fazenda, certo? Então é o Estado que vai tomar de conta, vai controlar todos os meios de produção, tá bom? Economia planificada, que as atividades econômicas devem seguir um planejamento executado pelo Estado. Então é o Estado que vai dizer o que produzir, como produzir, certo? E tem outra característica chamada pleno emprego, ou seja, o Estado é que garante
o emprego a todos, certo? Então todos que vivem no sistema socialista vão ter salários iguais, dignos, né? Que pena que isso não aconteceu realmente na União Soviética, né? Então a União socialismo na União Soviética. Então, ele vai iniciar primeiro em 1917 com a Rússia, com a Revolução Russa, tá bom? Em 1922, a Rússia vamos dizer assim, se une com mais algumas repúblicas, né? E forma a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, isso em 1922. Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela vai ser formada por 15 repúblicas, sendo a Rússia o principal país, certo? Só que na prática, né, o socialismo ele não teve benefício, vamos dizer assim, para a população em geral, certo? Por quê? Porque a forma de governo não era democrática, era autoritária. Então a União Soviética era governada por um único partido, chamado Partido Comunista da União Soviética. Ele detinha o poder concentrado em um único partido, tá bom? Então o povo não podia participar da política, era um governo autoritário, tá bom? Então o socialismo ele vai não ficar somente no leste europeu, né? A Rússia mais as 15 repúblicas, que era, vamos dizer, Polônia, Tchecoslováquia, Letônia, Lituânia, Estônia. Ela também vai se expandir para a China, tá bom? A China ela vai aderir ao socialismo em 1948, né? E vigora até o dia de hoje o sistema, tá bom? Só que o país não é um país democrático, né? Ele não é um país democrático, a China. Então ele é governado pelo Partido Chinês, Partido Comunista Chinês. Só que a China, no decorrer dos tempos, né, ela percebeu que para ser um país desenvolvido, de economia forte, era necessário que viesse capitais estrangeiros. Então, em 1978, a China ela começa a abrir as portas para a entrada de empresas multinacionais estrangeiras, do capitalismo, né? Então, ela cria chamadas zonas econômicas especiais, né, principalmente na região ali do leste da China, onde essas regiões elas vão inserir capital estrangeiro, onde vão produzir suas mercadorias para ser comercializado no mundo todo, tá bom? Então hoje nós podemos dizer que a China é um país com características socialistas e capitalistas, é um país híbrido, né? De sistema socialista com elementos capitalistas, tá bom? Então no período, pessoal, após a Segunda Guerra Mundial, vai ocorrer no cenário mundial o termo ordem bipolar. Então, o mundo após a Segunda Guerra Mundial estava sob influência política, econômica e militar de duas grandes potências, de grandes países, né, que é os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Então, só que essas superpotências elas tinham que sistemas opostos, né? Capitalismo e socialismo, como nós vimos aí, as características. Então o mundo estava, em geral, estava sob influência desses dois sistemas opostos, tá bom? Então essa influência entre capitalismo e socialismo no mundo vai dar origem ao que chamamos de Guerra Fria. Aí vocês poderiam me falar, mas professor, por que se não Guerra Fria? Né? Porque foi um período, né, dado ao conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética. Então essa Guerra Fria, gente, ela se caracterizou como uma corrida armamentista e espacial. Então, espacial por quê? Porque foi a partir da Guerra Fria que iniciou o quê? A exploração do espaço, né, da órbita da Terra, né? Então a União Soviética ela foi pioneira, foi a primeira nação a enviar um homem ao espaço. Depois os Estados Unidos fazem um feito maior com levar o homem à Lua. Então, o ponto positivo da Guerra Fria
foi a questão da inovação tecnológica, da exploração do espaço. É aí que vai surgir os satélites, a internet, os computadores. Já o ponto negativo, vamos dizer assim, da Guerra Fria, foi a questão da produção de armas, bombas nucleares mais letais, tá certo? Tá bom? Então, nessa época o mundo estava aflito, né, com medo de ocorrer a Terceira Guerra Mundial. No meu ponto de vista, não ocorreu a Terceira Guerra Mundial devido à produção de armas nucleares mais letais, né, de destruição em massa. Então, as duas potências elas ficaram, né, vamos dizer assim, aflitas, né, de ocorrer um conflito direto, né, e poder colocar em risco a própria extinção da humanidade. Então, elas não tiveram esse conflito direto, o derramamento de sangue, por medo de pôr em, vamos dizer assim, pôr em extinção a sua própria existência, a existência da humanidade, né? Tá bom? Então essa disputa simbolizava a superioridade tecnológica e ideológica. Então essa Guerra Fria, ela foi isso, ela simbolizou a superioridade de qual era o melhor sistema de se viver e dominar o mundo. Era o sistema capitalista ou o sistema socialista. Então quando uma produzia uma arma nuclear, a outra tinha que produzir uma arma mais poderosa. Quando um inventava uma tecnologia inovadora, outro tinha que inventar uma tecnologia superior ainda, tá bom? Então, quais eram as áreas de influência do capitalismo e socialismo? Então, a primeira região a ser influenciada pelo socialismo e pelo capitalismo foi a Europa, certo? Então, a Europa ela foi dividida. Países que aderiram ao capitalismo ficou conhecido como Europa Ocidental. Países europeus que aderiram ao socialismo ficou como Europa Oriental, certo? Socialista. Países capitalistas europeus ficou conhecido como capitalistas ocidentais, e países que aderiram ao socialismo na Europa ficaram como países socialistas oriental, tá bom? Então, a Alemanha ela vai ser dividida, a Alemanha ocidental capitalista, a Alemanha oriental socialista. A Berlim, a capital da Alemanha, ela vai ser dividida no meio com a construção de um muro. Então vai ficar alemães capitalistas, alemães socialistas. Vai ser o símbolo da Guerra Fria, tá bom? Então em 1989 esse muro vai ser destruído e por fim a Guerra Fria e a unificação da Alemanha, tá bom? Então a influência Europa Ocidental se tornou Europa Ocidental, e o Japão e a América serão influência do capitalismo, e o socialismo vai estar mais no leste europeu, tá bom? E na China. Essa divisão entre Europa, a divisão entre capitalismo e socialismo da Europa ficou conhecido como a cortina de ferro, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso a nossa aula de hoje.